Na semana passada, vimos como o pecado chegou aqui no mundo e como Adão e Eva foram enganados pelo adversário. Mas nessa semana, vamos nos aprofundar um pouco mais, porque parece que Deus disse: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Mas o adversário diz: certamente vocês não morrerão. Vamos estudar um pouco mais nesse assunto. Espero que você tenha entendido isso. Mas você pode assistir o vídeo anterior novamente. Nessa semana, iremos estudar um tema que tem a ver com o anterior, sobre a natureza humana. E para nos guiar nesse estudo e as lições futuras que ainda vamos estudar, temos o autor do Guia de Estudo das Lições de Adultos da Escola Sabatina, que é Alberto Tim. Alberto, seja bem-vindo. É sempre uma alegria estar com vocês. Esse tema agora, entendendo a natureza humana, me parece que não é a coisa mais simples do mundo. Me parece como, entendendo a natureza humana, algo que talvez muitos nem saibam qual é o significado de natureza humana. E existem diferentes pontos de vista sobre esse assunto. Quais seriam os principais pontos de vista com respeito à natureza humana? Naturalmente, poderia haver muita discussão sobre o assunto. Por exemplo, temos o Antigo Egito, e o tipo de entendimento deles, você se lembra que toda a arquitetura egípcia está baseada em como sobreviver após a morte. E as pirâmides, e assim por diante. Vocês conhecem isso, mas é algo mais atual. Eu gostaria de mencionar apenas três. Uma delas é a filosofia grega e o seu entendimento dualístico da realidade e, consequentemente, também da natureza humana. Eu tenho 3 livros de Platão aqui comigo, apenas como exemplo e ilustração, porque ele modelou a maioria do nosso pensamento tradicional cristão. E para eles, definitivamente, quero dizer, para Platão, ao transcrever até certo ponto Sócrates, o corpo humano é a prisão, é o elemento material do ser humano e a prisão da alma. Então, a morte seria considerada como a libertação da alma, não importando para onde ela vá, seja para o inferno ou para o paraíso, usando uma linguagem muito usada nos dias de hoje. E ainda eles têm um estado intermediário, algo similar ao purgatório. Mas essa é a ideia, onde você tem esses elementos do corpo humano, seja a alma, o espírito, que sobrevive à morte. Existe um outro pensamento que nós chamamos de monismo. E olhando desse ponto de vista, em analisar a natureza humana e a realidade, diz que seres humanos são apenas uma expressão do microcosmos em uma enorme mente universal. Em outras palavras, nós terminamos sendo expressões ou extensões de Deus. Poderia dizer, da mente humana. E isso tem se tornado cada vez mais popular. Atualmente, através de alguns filósofos ocidentais que estão ganhando terreno em nossa sociedade. Existem muitos livros nessa área, e especialmente por meio do movimento da Nova Era. E o terceiro, que eu entendo, seja o ponto de vista bíblico global. Um ponto de vista bíblico. Eu gosto de mencionar como um ponto de vista bíblico quando temos uma realidade integrada. Não existe nada que pode sobreviver conscientemente depois da morte da pessoa. Nós somos uma pessoa, e não apenas um prisioneiro, ou seja lá o que você queira pensar. Algum tipo de alguma coisa que pudesse sobreviver à morte. Então temos um pensamento dualístico, um pensamento monístico e ainda uma visão bíblica do assunto. Como a Bíblia descreve a natureza humana? Em resumo, o que a Bíblia fala sobre isso? Em verdade, temos poucas passagens bíblicas.
Gênesis 1, verso 26 e 27, explica como o ser humano foi criado. Não somos apenas macacos, nem somos macacos crescidos, ou ainda algum tipo de uma forma de vida primitiva que se desenvolveu em uma forma de vida mais sofisticada. O que a Bíblia diz? Vamos dar uma olhada nisso, e na realidade podemos encontrar alguns versos bastante interessantes. Por exemplo, os versos 26 e 27 falam um pouco sobre isso. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então podemos ver aqui que Deus nos criou semelhantes à sua imagem. Mas o que significa ser criado à imagem de Deus? O que quer dizer é que os seres humanos são diferentes. É claro que a maioria tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços e 2 pernas, mas somos diferentes. Então, como fomos criados à imagem de Deus? Algumas pessoas acreditam que a imagem de Deus no ser humano é apenas a vontade, mas esse não é o caso. O original, a passagem na língua original, na verdade, não menciona somente esse tipo de vontade ou alguma coisa que você deseja colocar aqui, mas também a semelhança. Tem o elemento físico também. Portanto, nós nos assemelhamos a Deus na maneira de termos sido criados à sua imagem e semelhança. Mas isso é algo que eu gostaria muito de apresentar, uma frase de um teólogo que diz: eu posso dizer que uma foto que eu tirei de um pôr de sol se assemelha a um pôr de sol, mas eu não posso dizer que o pôr de sol é similar à minha fotografia, porque então eu estaria realmente diminuindo a visão majestosa do céu, da natureza, a um pedaço de papel. Então a coisa não funciona assim. Portanto, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Ele não é a nossa semelhança. Mas existe uma passagem crucial que temos adiante. Se você puder lê-la, está no 2º capítulo de Gênesis, verso 7. Gênesis capítulo 2 e verso 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Na versão King James diz que o homem se tornou uma alma vivente. E algumas vezes existe uma confusão aqui, mas essa é uma descrição de como Deus criou a humanidade. Qual é a importância de se entender isso, no sentido daquilo que estamos estudando nesse trimestre? Na verdade, até mesmo os animais foram também criados do pó. Isso é o que a Bíblia afirma. Mas, no caso do ser humano, houve um trabalho especial que Deus fez, dando forma ao solo, modelando a figura do ser humano, e então, depois, Deus soprou o Ruach, o Espírito. E aí, de fato, se tornou um ser humano ou uma alma humana. Então, isso não quer dizer que, se nós tirarmos a tradução de alma aqui, não significa que temos uma alma, mas, de fato, somos uma alma. Então, você tem um tipo de conceito que está integrado e não apenas algo que você poderia dizer: bem, agora você tem uma parte que morre e outra que sobrevive. Não, é um pacote completo e fechado. Nós apenas podemos sobreviver completamente, conscientemente. Então, nós não temos uma alma. Nós somos almas. Em outras palavras, você é uma alma, eu sou uma alma, cada um que está assistindo é uma alma. Nós não temos uma alma, nós não possuímos uma alma. Cada um é uma alma, certo? Absolutamente certo. Então, cada um de nós é uma alma e fomos criados à imagem de Deus. É interessante olharmos a maneira que Deus nos criou, porque Ele levou algum tempo criando o homem. Quero dizer, Ele falou e outras coisas apareceram, mas para o homem,
Para a humanidade, ele se abaixou no pó, no barro. Ele sujou suas mãos no processo. Isso parece indicar que ele tomou um cuidado especial nessa criação. Sim, e é interessante que se você voltar a Gênesis 1, versos 26 e 27, você verá que a imagem de Deus não é somente no homem, mas sim macho e fêmea foram criados à sua imagem. Portanto, não podemos dizer que apenas um sexo foi criado assim. A imagem de Deus e o outro é apenas um segmento. Não, a Bíblia é muito clara sobre isso. É impressionante que ele tenha tomado seu tempo e os criou exatamente como ele havia designado. E, por extensão, ele nos criou exatamente da maneira que ele queria. Naturalmente, temos nos envolvido com o pecado por 6.000 anos. Talvez não sejamos exatamente o que ele havia originalmente projetado, mas certamente a imagem ainda permanece. E estamos olhando esse tema da natureza humana, onde nos encontramos nesse grande esquema de coisas. Aquela imagem ainda está aqui, em cada um de nós. Está aqui em mim, está aí em você. E Deus tem um amor infinito por você. E essa é uma das razões por que estamos estudando esse assunto nesse trimestre, para ter um melhor entendimento do amor de Deus por nós e o plano que Ele tem para cada um de nós. Alberto, vou ler uma passagem bíblica aqui, na verdade algumas passagens, e elas estão conectadas com o que temos estudado até agora. Vou ler Ezequiel capítulo 18, verso 4 e 20. Ezequiel 18, verso 4 diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o verso 20 diz algo parecido. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então aqui, em ambos os versos, diz, a alma que pecar, morrerá. Então, novamente, o que é esta alma e qual o seu significado para o que estamos estudando hoje? Na verdade, essas passagens são muito poderosas, porque elas realmente destroem a noção de que uma alma é imortal por si mesma, por natureza. Algumas pessoas dizem que nós não somos almas. Nós temos uma alma. E quando o nosso corpo morre, nossa alma sobrevive. No céu, no purgatório ou no inferno. Mas aqui diz que uma vez que uma pessoa morre, a alma, o ser humano, morre. Portanto, não há alma sobrevivente que poderíamos dizer que aparece aqui ou acolá. Então, essa é uma passagem crucial por uma razão. Porque você tem esse caso de personalidades. Outra coisa, que quando alguém morre, aparece como um ser vivo. De uma perspectiva bíblica, eu entendo que isso pode ser apenas uma ilusão, ou um tipo de aparição satânica personificada, mas não alguma coisa que pode ser fundamentada na Bíblia. Não existe comunicação entre aqueles que ainda estão nas sepulturas e os que estão vivos. E existe um grande número de versos na Bíblia. Na verdade, em toda a Bíblia, podemos encontrar esses versos e são bem claros. Mas algumas vezes as pessoas discutem esses versos. Vamos dar uma olhada em alguns deles agora. Vamos começar com o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E quero dizer que esses versos tornam o assunto bastante claro, vão direto ao ponto. Mas isso não faz com que algumas pessoas contestem o assunto e dizem que esses versos não são válidos. Mas vamos ler. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vamos fazer uma pausa aqui, Alberto. Algumas pessoas podem olhar e dizer, bem, o espírito volta a Deus que o deu, e isso pode ser uma espécie de entidade consciente, uma alma ou algo parecido. Mas não creio que é isso que o verso está dizendo, não é verdade? De fato, esse é o reverso de Gênesis 2:7, porque Gênesis 2:7 fala que havia o corpo humano e não estava vivo até Deus criar o espírito. Quero dizer, Deus mandou o espírito, ou alma. Em outras palavras, o espírito da vida chegou e aquilo tornou a pessoa viva. E agora,
O que acontece é o inverso. Quando algo morre, essa vida, esse princípio de vida para de fluir. Nós não podemos explicar como isso acontece, como é que funciona. O que sabemos é que nossa vida é dependente de Deus. Não é uma extensão de Deus, porque, caso fosse assim, nós seríamos divinos. Mas Ele proveu a nossa vida e nossa vida é dependente do poder sustenedor de Deus. O que na verdade diz aqui é que a vida simplesmente para. A vida se foi. Mas isso não quer dizer que seu espírito começa a viver como algo sem corpo, em algum lugar próximo a Deus. Não. Certo. Existem ainda alguns poucos versos que creio vale a pena gastarmos algum tempo com eles. Um deles está aqui, também no livro de Eclesiastes. Esses versos estão em Eclesiastes capítulo 9. O verso 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quero ver mais alguns versos aqui, Alberto. Então quero que você fale sobre eles, fazendo uma conexão entre eles. Salmo 115. Salmo 115, verso 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E finalmente o livro de Salmos, capítulo 146. O verso 4 diz, falando da pessoa que morre: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E na versão King James diz, perecem seus pensamentos. Me parece que todos esses versos são bem diretos, bem ao ponto, muito fácil de se entender. Porque ainda tem pessoas que têm problemas para entender esse conceito tão simples apresentado na Bíblia. Bem, creio que essas passagens não são ambíguas, elas são muito claras. Mas um dos principais argumentos que são levantados contra essas passagens é que elas estão em livros poéticos. Portanto, você não pode construir uma doutrina baseada em livros poéticos ou linguagem poética, por assim dizer. Bem, sabemos naturalmente que poesia pode algumas vezes ser ambígua. Você diz alguma coisa que não é tão clara. Mas ao mesmo tempo eu poderia dizer, se não podemos contar com a poesia, por que então estão dentro da Bíblia? Deveria eu então tirar todos os livros poéticos da Bíblia? E você encontra a linguagem poética até mesmo no livro do Apocalipse. Será que os hinos do Apocalipse não são importantes? Então não haveria razão para nós cantarmos a Deus. E lembre-se, nesse caso, teríamos de apagar o Salmo 23. Que é tão precioso para muitos de nós. Ou o Salmo 46 ou 91. Muitas pessoas acham realmente esperança e encorajamento em momentos de dificuldades nesses salmos. Eu não sei, mas um escritor afirmou que o livro de Salmos era o livro favorito de Jesus, porque ele o citava algumas vezes. Eu não estou dizendo que esse era o caso, mas afinal o ponto aqui é: seria a linguagem usada nos Salmos, ou a linguagem usada, a linguagem poética que você mencionou, está em harmonia com o resto das Escrituras? Esse tipo de expressões poéticas, concordam com o restante das Escrituras? Eu creio que sim. Porque a esperança bíblica no Velho Testamento e a esperança cristã no Novo Testamento nunca coloca a esperança na imortalidade natural da alma. Sempre a ressurreição do corpo. Portanto, dessa forma, a ressurreição apenas faz sentido se a pessoa ainda está inconsciente. Se a pessoa já estivesse em sua recompensa, seja no céu ou seja no inferno, não haveria necessidade de ressurreição do corpo, pois já estaria totalmente em decomposição.
Alguns nem mais existiriam se tivessem sido consumidos por fogo ou outro caso. Mas você poderia mesmo perguntar uma coisa a mais. Mas como pode Deus trazer alguém de uma não existência de volta para a existência? Eu não sei se você já pensou sobre isso. Isso não importa. Nós não temos meios de explicar todas as coisas que gostaríamos, porque a Bíblia provê respostas para aquilo que é importante para a nossa salvação. Mas existe algo que você pode estar certo. Esse mesmo Deus que trouxe a vida original à existência, de uma não vida para a vida, e vida existente, tem o poder de fazer a vida voltar novamente em nosso corpo para cumprir sua promessa. Como isso acontece? Como acontece a ressurreição e nos traz de volta a nossa identidade? De forma que você é Eric, e eu sou Alberto, e você que está me ouvindo agora. Isso é algo que apenas Deus pode explicar, mas sabemos que isso acontece. Alberto, deixe-me lhe perguntar mais uma questão aqui, já que estamos encaminhando para o final do nosso estudo hoje. A Bíblia fala em vários lugares de pessoas descansando com seus pais, morrendo, como de fato aconteceu, mas usa a linguagem descansando com seus pais. O que podemos aprender sobre a natureza humana, justos e iníquos, dessas passagens bíblicas? Bem, algumas pessoas poderiam usar essas passagens para dizer que agora eles estão reunidos em algum lugar. Quando a pessoa morre, ela vai se juntar a outros no paraíso, com a família, com os parentes que já morreram. Mas esse não é, de fato, o significado da passagem. E uma das razões, se você lê a descrição dos reis hebreus nos livros de Crônicas e Reis, você verá que essa linguagem é usada não apenas para os bons reis, mas também para os reis maus. Nesse caso, temos que admitir que se a pessoa vai para um lugar especial, para uma reunião familiar, até mesmo os reis maus irão para o mesmo lugar. Eles estarão juntos. Os maus e os bons teriam que viver juntos no mesmo lugar. Isso não faz sentido. Apenas significa que o rei, a pessoa, descansou depois do seu tempo de vida. E essa ideia de pertencer à terra onde eu nasci, a minha família, é algo muito significativo em linguagem bíblica no Oriente Médio. Então, nesse sentido, significa apenas estar próximo a eles, ainda que seja de uma forma inconsciente. Então, se Jesus não voltar logo, você e eu experimentaremos esse tipo de descanso. Mas a nossa esperança é viver o suficiente para vermos Jesus vindo nas nuvens do céu. E aí não precisaríamos passar por essa experiência de morte. Seríamos, como dizemos, trasladados, levados vivos para o encontro com Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração.